Fala galerinha do canal, tá começando mais um podcast Fala Cristão. Hoje nós estamos aqui com ele, o Abner. Fala Abner, que bom você estar aqui. É o seguinte, Abner, você é a incógnita do momento, a pessoa mais pedida, porque foi um pedido do nosso querido Leandro. Então eu tô aqui feliz que você está aqui e quero te conhecer. Então me fala um pouco mais quem é você, pra gente conhecer também a galera que tá. Quem é o Abner? Quem é esse rapaz? Que geralmente a gente traz muita pessoa que é da nossa igreja, né? Tô trazendo algumas pessoas que são conhecidas da nossa igreja, porque o público que assiste a gente é mais da nossa igreja. E aí eu falei, vamos trazer uma outra pessoa. Agora daqui para frente vai vir só uma galera top. Né? Vamos começar com o Abner aí. Fala pra gente, Abner. Prazer estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o convite, né? Com a indicação. E eu sou cristão, em primeiro lugar, né? Sou pai de família, sou casado, tenho 3 filhos, casado há 15 anos. Sou novinho, tá, gente? Sou bem novinho. eu tenho 37 anos. E a vida toda cresci na igreja, né? Então, todas as nuances, os acontecimentos de criança, adolescente, jovem, embaixador do rei, Igreja Batista, né? Sim. E aí músico, e mexendo no som e tudo. Então eu cresci nesse universo aí. Na parte de formação eu sou designer e me formei em publicidade, então trabalho com criação, com design, com publicidade. De 2015 para cá eu trabalho de home office, então essa novidade aí pra mim já é normal. Eu tô de home office desde 2015, tenho uma micro empresinha, mas já atendo clientes muito importantes, né? Inclusive multinacionais eu já cheguei a atender. Hoje eu atendo uma marca de tênis, de roupas e esportes, que é internacional, muito tradicional. Glória a Deus. Entre outras empresas, pequenas, grandes, médias. Mas assim, essa é a minha atuação de mercado, né? E na igreja sou músico desde sempre, né? Sou professor de EBD, diácono, faço um pouquinho de cada. Sou seminarista agora, né? De uns anos pra cá também. Bom demais. Então, até brinquei esses dias com o Márcio, que é o baterista nosso lá da igreja, que ele também toca baixo. Eu falei, cara, quanto mais perto do púlpito, mais longe do baixo. Então você pode ir se preparando, porque Deus está me dando esse direcionamento aí. Enfim, muita coisa, muita experiência, né? Quase 30 anos só na mesma igreja, né? Sim. Igreja Batista Guaranhuns. Guaranhuns. Que é onde o Leandro congrega também. Sim. Então, assim, tô muito feliz lá, né? Conheço o pessoal desde sempre, né? Cresci com a galera lá. E é bem legal, bem satisfatório, né? Ter essa jornada, né? Se olhar para trás e falar, caraca, teve essa jornada de cristão, conheci minha esposa na igreja, casamos e tal, estamos aí. E aí, isso é um pouquinho... Você nasceu no berço evangélico? Sim, nasceu no berço evangélico? Meus pais se conheceram na igreja. A minha mãe é baiana, né? Minha mãe veio para cá para estudar, para fazer o ensino... É tipo um técnico que ela veio, né? Estudar. Ela tinha ido para o Maranhão fazer seminário, mas aí não se encontrou muito, aí veio para cá. E que eu tinha uns parentes aqui, o primo, né, dela era pastor de Itacibá na época, aí ela veio morar com ele, na casa dele, né, ele acolheu como uma filha, né, e lá ela conheceu meu pai, que era jovem também, né, da juventude da igreja de Itacibá, e aí logo se casaram e tudo, então eu nasci no berço evangélico, e nunca saí dele, graças a Deus. É bom demais viver dentro da igreja e ver esse crescimento, que a gente vê pessoas chegando, pessoas infelizmente indo, voltando, pessoas que se firmam, a igreja vai crescendo, você vai aprendendo com cada pessoa, igual o Leandro. O Leandro passou, deixou um legado lá na nossa igreja. Ele que a gente até contou no podcast quando ele participou também, a gente falou, né, da Medusa, que foi uma história da Medusa. Ele deve contar isso para um monte de gente, porque a Medusa foi algo assim de transição dentro da nossa igreja ali, que a gente ainda estava aprendendo várias coisas. Então esse crescimento da igreja, essa expansão é maravilhosa. E viver ali
desde o começo. Quem dera eu ter... Mas é bom. O Fala Cristão, ele mostra assim, os vários tipos de pessoas, né? Então, quando eu pedi indicação para o Leandro, eu falei assim, Leandro, me fala de pessoas aí, pessoas que vão trazer algo diferente, porque assim, é igual o João também que passou por aqui, ele falou assim, esse nome é muito bom, porque Fala Cristão, você tem assim uma área grande demais para expandir, né? Ele falou de rap, aí o outro falou de música, aí o outro é pastor. Então, assim, é muito bom, né? Você conseguir trazer cada pedacinho. Aí hoje a gente está com o Abner aqui para tentar, né, extrair um pouco da parte do Abner. Eu vi que você tocou guitarra também em um dos lugares lá. Então... É um pedacinho do meu passado. Então, eu comecei a tocar foi o seguinte. Minha mãe, ela cresceu também praticamente no lar cristão, desde pequenininha, a família toda se converteu e tudo. E a minha família é muito musical. Minhas tias tocam, minha mãe tocava, enfim. E meu pai, em 93, deu um violão para minha mãe. E ela arranhava ali e tal, tinha umas revistinhas com cifras de quando ela era adolescente, ou seja, datilografada. E eu com 9 anos comecei a me interessar e ela começou a me dar as primeiras dicas e tudo. Só que aí minha mão era muito pequena e o violão era um de Giorgio, aquele braço que era bem largo, né? E machucava os dedos, enfim. Aí eu meio que deixei de lado. Quando eu tinha 13 anos, que é aquela fase que... Quem é de igreja, até quem não é de igreja também já passou, de querer tocar para impressionar as meninas. Então, eu ouvia muito catedral, ouvia muito rock cristão, né? Sim. E aí comecei a pegar o violão e arranhar. E na nossa igreja era muito pequenininha lá. Só tinha um menino que tocava guitarra, que era neto do pastor, e um senhor, já um coroa, né? Que tocava guitarra também, e só tinha os dois. Aí eles ficavam guitarra, baixo. Um dia os dois faltaram, aí falaram assim... E agora, quem vai tocar? Aí alguém falou, eu vi o Abner, eu tinha 13 anos. Eu vi o Abner pra cima e pra baixo com o violão aí, vamos ver se ele sabe tocar alguma coisa? Aí me chamaram, eu só sabia tocar 3 músicas que usavam a mesma sequência, Sol, Mi menor, Dó, Lá menor e Ré. Que era Quem Pode Livrar, Rei das Nações e acho que Domínio e Poder, eram os corinhos, né, que a gente cantava na época. E de lá pra cá eu nunca parei, só que eu comecei com a guitarra. Aí os outros 2 iam pro baixo, tudo que eu não tinha nem ideia de como tocar baixo, né? Quando foi em 97, quando foi em 98, finalzinho de 98, a gente ia participar de um show de talentos lá na igreja. Sim. E nossa igreja só tinha isso, era guitarra, baixo e um teclado que o menino fazia som de bateria de vez em quando. Usava quase um pad, né? Tipo um pad, hoje em dia, né, um pad. Naquela época era aquele Yamaha PSR 500 e alguma coisa, né? Tá, que os últimos lá, o Voice lá era bateria, né? Aí a gente tava ensaiando pro show de talentos, um rapaz jovem da igreja ia cantar, e ele levou uma música autoral. Aí a gente ensaiando ali, nós dois, guitarra e baixo só. Aí eu falei assim, o baixo podia fazer assim, pam, pam, dan, 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 bum, dan, 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 dan. Aí eu criei o arranjo ali, baseado na música, como é que é? Uma música do Catedral começa, hoje eu quero apenas poder viver. Então eu pensei nesse arranjo, aí o guitarrista olhou assim e falou, o que estava no baixo, que era guitarrista. Rapaz, vamos trocar? Você vai tocar baixo e eu vou voltar para guitarra que eu gosto mais. E daí então, de 99 para cá, eu comecei a ficar só no baixo. Mas de vez em quando lá na igreja precisa, foi o dia que você viu, foi mais recente que eu postei, né? Tocando solo de Me Derramar, né? Deu até um caldo ali, né? Mas não é minha praia muito, não. Fiz uma pesquisa de campo, pelo menos não vim aqui despreparado. Solinho ficou legal, mas eu não tenho muito traquejo com guitarra, não. O grave é mais minha praia. Eu também gosto ali. O baixo eu achei muito bacana, uma vez que eu tive um contato com o baixista do Toque no Altar. Ele foi a primeira vez que eu vi alguém tocar baixo com pedal. Eu falei, gente, até então não sabia, né? Pra mim era pedal, era só guitarra. E aí eles usavam
um kit de pedaleiro. Eu falei, caramba, e assim, eu sou de Minas, né? E não tinha tanto show lá. Então, quando veio o primeiro show, Toca no Altar, tudo pra gente era muito novo, assim, ver. E eu sempre gostei de som, então eu ficava de olho, né, pra aprender. Legal. Achei muito bacana, assim, música é uma coisa que me fascina, assim, eu gosto muito. Igual você, né, você vai crescendo, você é quase um filho de pastor, né? Dentro da igreja, porque o filho de pastor que tem isso, né? É que vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Cara, tem um colega meu que ele é filho de pastor, e eu lembro que ele começou tocando bateria, aí outro dia eu vi ele tocando violão, aí eu falei, tá vendo? Vai tocando tudo, né? Porque vai crescendo. É a demanda, né? Aparece a demanda, o cara tem que estar lá e estar disposto a trabalhar. Olha a curiosidade, nesse meio do caminho, eu conheci minha esposa, não foi na Igreja Batista do Guaranhuns, conheci na igreja lá em Vitória, Memorial Batista, que a gente havia sido membro de lá quando eu era bem pequeno. Aí meu pai visitou lá e gostou, resolveu voltar para lá. E aí num dessas visitas, aí teve café da família, eu fui conhecer minha esposa e a gente começou a namorar. E lá não tinha guitarra, baixo, bateria, aliás, não tem até hoje. Sim. Era orquestra. Então, quando eu fui para lá, que eu tinha 17 anos, para eu me entrosar com o pessoal, eu entrei na aula de flauta doce e eu toquei flauta doce na orquestra durante uns 2 anos lá. Caramba! Eu tive que... Eu sempre tive, como eu falei, minha família é muito musical, tanto da parte de mãe quanto da parte de pai. Sim. Meus parentes, meus primos e tudo. Daqui, por parte de pai, são músicos. Lá também, por parte de mãe, tem um monte de gente. Em Manaus eu tenho um primo que é produtor musical, tem estúdio, tem DVD, a banda dele gravado, tudo. Mas aí, pra eu não ficar sem fazer nada, não, entrei na aula de flauta e fui tocar flauta, e toquei até em alguns eventos grandes, tocando flautinha. Minha esposa também, ela fazia aula junto comigo, a gente tocava. Sim. E quer dizer... A flauta doce, né? A flauta doce, aquela flautinha soprano, né? E é isso, a música. Quando o cara tem essa questão, essa veia musical, ele vai cavar e vai achar em algum lugar para poder ele se encaixar. Não tem jeito. Alguma coisa ele vai fazer, nem que seja ficar tocando triângulo ali, não desmerecendo, que é um instrumento também. Mais fácil. Mas né? tipo, se a banda tá completa, ele vai arrumar um ganzazinho para tocar, porque ele não consegue ficar parado. Eu sempre fui assim, muito inquieto, não conseguia. A minha esposa até brinca comigo, a Paola, né? A Paola brinca comigo. Que quando eu tô sentado no banco e tem outras pessoas tocando, eu fico inquieto, assim, dá aquele nervoso. Não sei se com você é assim, né? Não, é demais. Eu fui uma vez num show do David Keelan, aí foi eu que cantava, foi o baterista e o baixista, do primeiro ministério que eu fiz parte. Aí lá eu encontrei o rapaz, agora o Momento Bedrock, esqueci, vamos chamar ele aqui, ó. O Arthur tá chegando aí com o Momento Bedrock. Arthur, participando do nosso Momento Bedrock. Deixa eu falar aqui também desse momento que eu sempre quase esqueço aqui, ó. Vou deixar aí. Obrigado. O Momento Bedrock é aí do nosso amigo Marcelo, né? Tá passando as imagens para vocês aí na tela dessa maravilha que fica aqui na Avenida Amazonas, número 73, no Jockey de Itaparica. Vem aqui comer um croissant maravilhoso que está aqui sendo servido para a gente hoje, que é um croissant de frango, e também tem hoje meu cappuccino maravilhoso, que o pessoal sabe que eu gosto, já estão acostumados aqui, quem está curtindo o podcast já sabe, né? E tem ali hoje um frappuccino. Geladinho, né? Hoje, apesar de hoje, primeiro dia do inverno, né? Mas tá calor. Tá calor, então de geladinho. Um grande abraço também pro Fábio, da Multicolina, que tem ajudado a gente na parte de som aí, tem cedido o equipamento de som pra gente. A Sabrina também, com a Mai Personalize, e a Met Papelaria, que serve, né, a gente com essas canecas. E Abner, presente do programa Insígnia para você, né, do Fala Cristão, porque o nosso canal ele leva esse nome, Programa Insígnia, porque Insígnia significa notável por suas obras.
E aí, Forte, hein? dentro de Notável por Suas Obras, a gente criou o podcast Fala Cristão, porque todo cristão é notável por suas obras. Ah, Entendeu aí? gostei. Muito bom. A gente pensou em cada detalhe desse canal. Legal. Eu sou apaixonado por caneca. Eu tenho muitas canecas. Glória a Deus aí, ó. Mais uma Mais pra sua uma pra minha coleção. coleção. Aí como eu falava da questão do dia que a gente foi pro show lá do David Killer. Aí a gente foi, nós três lá, o baixista, o baterista e eu como cantor. E a gente tava ali assistindo e quando vai para um show assim, sempre vai uma banda antes e toca, aí você vê que o som é, nossa, aquele som todo embolado. Aí chega quem vai cantar mesmo, que é o David Killer, a banda dele, e as pessoas não entendem como é que funciona isso, eles vêm com um pendrive já pré-editado da mesa deles digital, só conecta, então a mesa digital só sobe e desce e para ali tudo regulado. Então fica nítido o som de cada coisa, né? E aí você consegue perceber cada coisa, então o som é fascinante quando você consegue, pelo ouvido assim, conseguir distinguir cada som, é maravilhoso. Mas não era isso que eu queria falar com você. Uma coisa que na sua fala eu gostei que Deus veio me trazendo à tona aqui, por isso que eu gosto do podcast, é que assim, a gente faz muita coisa dentro da igreja até chegar ao nosso ministério. E aí, eu queria que você contasse um pouco, porque agora, né, você está chegando no seu verdadeiro ministério, né, no que Deus te chamou para fazer. Então, quando você foi falando, Deus já foi ministrando em mim, falando assim, aí, tá vendo? Já tem um gancho aí para puxar. Boa. Esse assunto rende, tá? Rende. E eu queria ouvir um pouco de como que foi até você chegar, porque você já passou por vários setores da igreja, mas agora chegou num setor que é o setor que, ou está chegando perto do setor que Deus verdadeiramente chamou. Eu sempre fui um cara meio revolucionário, meio polêmico, né? E isso, tem um ditado que fala que pensar dói. Então quando você pensa muito, machuca na carne e na mente, né? Ou seja, eu sempre fui meio que oposição. Não oposição assim, de bater de frente, de ser rebelde, não nesse sentido, mas em determinadas questões eu não conseguia me conformar. Por exemplo, por que algumas coisas, quando adolescente, jovem, por que a gente apanhava tanto por causa de algumas coisas de jovem e adolescente, sendo que outras coisas mais graves eram deixadas de lado, naturalmente, culturalmente. Sim. Isso culturalmente. Ou seja, desde cedo eu sempre fui meio que oposição à liderança da igreja, nesse sentido, reitero. Não era o cara que trazia problema para a igreja, mas eu era a oposição no sentido do pensamento. E chegou um momento, eu tive um blog, né, escrevia e pegava artigos de outros blogs também, que sempre questionaram muito essas questões de igreja, de fé, de tradicionalismo muitas vezes, enfim, várias questões. E eu nunca me vi no púlpito, eu sempre me vi na militância, digamos assim. Eu sempre me vi na militância. Mas chegou um momento, aí eu, né, fui embaixador do rei desde sempre, jovem, adolescente, jovem, atuante na igreja, mas sempre nessa parte da militância. Mas chegou um momento que parece que a mesa virou. Isso por particularidades da igreja que eu faço parte, que eu congrego, né, há quase 30 anos, mas houve uma necessidade, e aí mais uma vez a questão da necessidade, né? Sim. E eu fui convidado a me tornar diácono. Entendi. Aí eu pensei, caramba... Lá é por aclamação? Como é que é? É por consagração. Consagração. É indicado, sim, né? Aclamado, depois... O pastor indica, ou o próprio diaconato, a liderança. No meu caso, a gente estava sem pastor, aí foi o líder dos diáconos que me convidou e a igreja apoiou. Entendi. E aí
E no meu blog eu questionava inclusive as atitudes dos diáconos, porque se você for ver ao pé da letra, diáconos é garçom. Como é que é o nome do rapaz que veio? Arthur. É o que o Arthur fez aqui. Porque os diáconos lá no primeiro século, os apóstolos pregavam e as viúvas helênicas, gregas, de raiz gentia, né? Sim. Elas começaram a sofrer porque os apóstolos pregavam, a comida era dividida, né? Ocorria essa questão do compartilhamento. Mas como eram os judeus que controlavam ali a situação, as gentias estavam sendo deixadas de lado. Aí elas reclamaram. Aí os apóstolos, né, Pedro e os outros apóstolos falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos eleger diáconos para que eles possam servir enquanto a gente cuida da palavra. Não é igual um jantar, né? Enquanto a gente prega, elas estão servindo. Mas é no dia a dia, levar uma cesta básica. Sim. Né? Enquanto o apóstolo, o pastor, no caso, cuida da palavra. E aí, eu sempre questionei por que o diácono, ao meu ver, algumas igrejas que eu já havia passado, ou que eu havia visitado, ou de amigos que faziam parte, o diácono geralmente era aquele fiscal que ficava dando bronca na molecada, nas crianças, mandando a pessoa fazer silêncio. Era o fiscal da igreja, ou muitas vezes o fiscal do trabalho pastoral. E eu nunca aceitei isso. O vereador é o cara que fiscaliza o trabalho do prefeito. Sim. Mas o diácono não é o vereador do pastor. E aí eu me vi diácono. E eu percebi a real função do diácono até certo ponto, porque eu acabei caindo no mesmo erro do que eu tanto critiquei. Sim. E eu errei feio, né? Errei feio. E Deus foi tão maravilhoso e misericordioso comigo que com esse erro ele me fez enxergar algumas coisas. E aí foi o primeiro passo. Eu pensei, opa, eu errei, eu posso acertar. O problema não é você errar, o problema é você não se arrepender. Exatamente. E naquele dia ali, né, naquele contexto de erro, eu já coloquei um propósito no meu coração. Nunca mais eu bato de frente com minha liderança. Sim. Com meu pastor, com o ministro de música, com o líder dos diáconos, enfim. Se eu tiver algo contra, se eu não concordar, eu preciso ir até você e falar contigo. Falar. Diogo, a gente está nesse processo de tal situação, vamos fazer assim, porque desse jeito não está muito legal e tal. O que você acha? Acho válido? Ou então, cara, não acho por causa disso, disso e disso. Ok, não concordo, mas aceito. Entendi. E de lá para cá eu passei a fazer isso. Aí eu voltei a ter submissão à figura pastoral. Sim. Porque eu até então tinha perdido por causa de uma série de questões. E com a chegada do pastor Manu, que é o pastor que está lá na igreja, inclusive se você, né, não está em contato com ele, vale a pena chamar, o cara é fera demais, é um professorzaço. Me passa aí que a gente chama. E aí com a chegada dele, Deus foi me moldando nesse sentido de voltar a ter esse respeito e essa submissão à figura pastoral e até amor pela figura pastoral. Entendeu? E aí o tempo foi passando. E aí eu já era professor de EBD já há muito tempo, mas nunca me via como um pastor em si. Só que aos poucos as pessoas foram enxergando em mim essa figura. Sim. Primeiro foi o pastor Rogério Machado, um grande amigo meu, que falou, cara, você está em crise porque você tem um chamado. E você ainda não entendeu isso. Isso foi em 2017. Sim. Sem a minha esposa saber dessa conversa. Pouco tempo depois, não lembro se foi semanas ou se foi meses. Mas ela falou, cara, a sua crise existencial é porque você tem o chamado e você ainda não aceitou. Aí eu falei, rapaz, como é que é isso? Quando Deus vai testificando uma mensagem em cima da outra, você fica assim, meu Deus do céu. Cara, mas eu nunca me vi sendo pastor, eu não tenho perfil. Eu sou muito louco, eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas, eu tenho meu jeito de pensar que é muito controverso, eu sou muito questionador e tudo. Cara,
como que eu vou ser pastor? Eu não sei nem, eu não sou nem um bom exemplo, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, que como Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele se colocou como o pior dos pecadores, e eu sem ter como se fosse assim, sem pensar na sem, palavra mesmo, só da vivência, você imaginou isso. Sem eu querer me colocar como um coitado, né? Mas eu falo, cara, eu sou muito fraco para ser um pastor. Mas Deus foi confirmando essas questões. Aí, pastor Manu, professorzaço de seminários pelo estado, hoje ele dá aula em alguns seminários, né? Sim. Quando ele entrou lá para a igreja, ele dava em mais, mas para ele focar na igreja, ele parou de alguns, professorzaço, né, como eu disse. Falou bem assim, como eu não estou mais dando aula em tantos seminários lá fora, eu vou dar aula aqui dentro. E ele criou o Instituto Bíblico Guaranhuns. Todo sábado, né, salvo raras exceções, todo sábado tinha aula de 8 a meio-dia. E essas aulas são gravadas. Eu falo tinha porque pausou por causa de toda essa situação, mas tá para voltar agora. E essas aulas estão disponíveis na internet, no YouTube. Eu me inscrevi no canal deles. E lá tem as aulas. E quem quiser fazer é de graça. Você pode fazer como ouvinte. Ou se você quiser o certificado, você manda pelo WhatsApp que ele deixa lá. Ele te manda as provas, você faz. E no final do curso você vai ter um certificado do curso livre de teologia. Sim. E aí ele falou... vou criar esse curso, e criou o curso, e eu entrei. Aí entrei e falei, vou ver no que dá, né? Aí um pastor também, que na época estava lá na igreja auxiliar, ele falou, rapaz, você não tem certeza do chamado? Vai estudando, e deixa Deus ir confirmando aos poucos. Só que teve um problema, eu fui muito empurrando com a barriga, né? É seminarista? Tô lá, tô estudando, vamos ver o que dá. Só que passaram levando fé, né? Eu ainda não tinha levado fé, não. Até que mesmo um dia, o meu pastor confirmou também o que minha esposa e o que o outro pastor, meu amigo, tinha falado. O meu pastor Manu confirmou, mas eu ainda assim não estava levando muito a sério essa questão. Vamos ver no que dá, né? Das dificuldades que eu tenho por causa do meu trabalho, como eu não sou funcionário, eu sou o gestor do meu negócio, eu trabalho muito, então eu trabalho demais, assim, à noite, às vezes agora não tanto, mas eu virava as madrugadas trabalhando, e eu não me dedicava tanto aos estudos. Sim. Quando foi em janeiro, eu peguei essa tensa que tá rolando por aí, né? Peguei, e minha família toda pegou, e eu, graças a Deus, só eu fui pro hospital. Na verdade, não. O meu sogro também. Meu sogro tinha 85 anos. Aí ele não resistiu, ele faleceu, infelizmente. E enquanto eu estava no hospital. Eu fui internado no dia 14 para 15 de janeiro, numa sexta-feira eu fui internado, de quinta para sexta. No sábado de manhã eu já piorei e já fui para UTI. Eu fiquei 12 dias à beira da morte, assim, estado gravíssimo. E tadinha, minha esposa passou, o que ela passou, eu acho que eu não aguentaria. Entendeu? Ela foi assim, super forte, super guerreira, batalhadora. E todo dia ela estava lá, eu na UTI, e todo dia o médico chegava para ela e falava assim, amanhã quando você vier não assusta não, mas ele vai estar entubado. E no outro dia ela chegava e eu não estava entubado. Aí no outro dia ele falava a mesma coisa, amanhã quando você vier não se assusta que ele vai estar entubado. E foram 12 dias assim, com a promessa, tanto que um dia eu pegando as conversas no meu celular, que eu fiquei 25 dias sem pegar no celular, quando eu fui olhar, eu vi que ela chegou a anunciar que eu tinha sido... foi um detox. Eu vi que ela chegou a anunciar que eu tinha sido entubado, porque avisaram ela que eu tinha sido entubado. Entendi. Mas o médico, quando ia me entubar, Deus não deixava entubar. Glória a Deus. Deus não deixava.
eu fiquei com 90% do pulmão prejudicado, eu fiquei só com 10% da capacidade pulmonar. Minha saturação chegou a 58 e eu não fui entubado. Pessoas com 90, com 89 de saturação eram entubadas. E eu com 58 não fui entubado. E só Deus para explicar isso. Passaram aqueles 12 dias de estado mais crítico, de risco de morte mesmo. Aí mesmo naquele período, eu já comecei a refletir. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual o sentido de eu estar passando por isso? Em momento nenhum, assim, se eu tive um momento de desespero, eu não me lembro. Eu sempre estava muito tranquilo. Eu estava assim, vou passar por isso, daqui a pouco eu estou curado e vou para casa. Mas tinha momentos que eram muito difíceis. No momento de desistência nenhuma. Isso. E aí eu lembrei muito de uma música do Sérgio Pimenta, né? Você que é mais novo não deve lembrar. Sérgio Pimenta não é nem nome que veio assim na minha mente, quem que é. Depois você pesquisa. Sérgio Pimenta foi um dos maiores compositores da música cristã brasileira nos anos 80. Ele faleceu. Ele participou do Vencedores por Cristo, né, lá no início, junto com o João Alexandre, com o Guilherme Kerr, com os caras mais... Essa galera aí, só o Leandro mesmo que vai lembrar. MPB gospel, MPB cristã, são os caras. E ele compôs uma música que falava assim: quando se está só, o silêncio é mais profundo, a escuridão ela assusta, um estalo te dá medo. E era exatamente o que eu estava passando ali. E eu só consegui lembrar dessa música, porque ele escreveu no hospital, ele teve câncer. E aí eu tinha alucinações por causa do oxigênio ou falta dele, enfim, eu via coisas dentro da UTI. E eu lembrava muito dessa música. E eu comecei a refletir. E na minha reflexão, Deus foi me respondendo: você está aqui porque você fica semanas e meses só trabalhando e não pega seus filhos e vai na praia tomar uma água de coco. Entendi. Você se dedica tanto ao seu trabalho, mas ainda assim você não é um bom profissional. E Deus foi me falando: você precisa organizar a sua casa, você precisa organizar a sua vida, você precisa organizar seu trabalho, você precisa organizar seus estudos. Por quê? Porque você precisa que esteja tudo organizado para que você tenha tempo para se dedicar ao ministério que eu te chamei. Porque diz até a Bíblia, né? Fala sobre isso, né? Que tem que estar uma casa organizada. Tem que estar. E aquilo, Deus, não foi assim: uma luz se abriu, um anjo tocando harpa e trombeta. Não, eu ia questionando e eu ia dando as respostas, mas na verdade a resposta não era eu. Era Deus me respondendo no pensamento. Sim. Isso no dia do meu aniversário, 3 dias de internado. Eu fiz aniversário lá, 18 de janeiro. Uhum. E eu comecei a ter essas questões, essas ideias, esses insights, essas reflexões, as epifanias. E eu, rapaz, é mesmo. Eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser um bom profissional, eu preciso ser um bom servo, porque se eu tiver com tudo isso alicerçado, eu vou ser um bom ministro, eu vou ser um bom pastor. Porque senão eu não vou ser um bom pastor. Uhum. Eu preciso ser um bom cidadão, preciso ser um bom tudo. E para isso eu tenho que estar com tudo organizado. E Deus falou nitidamente comigo. E ali caiu a ficha e falei: não, eu preciso realmente assumir a chancela de seminarista e de futuro pastor, porque Deus está me dando essa segunda chance. Uhum. Foram 30 dias internado, 25 dias na UTI. Deus me deu uma segunda chance, que muita gente não teve. Com certeza. Esses dias, amigos próximos, vizinhos, uma família que mora na rua de trás, perdeu o pai e uma filha caçula. Um amigo meu do futebol, o irmão dele foi meu vizinho de UTI, o irmão dele faleceu. Sim. Quando foi, acho que 2 meses depois, o meu amigo do futebol faleceu também. Sim. Por causa dessa doença terrível. E aí, eu pensei assim: cara, eu não sou melhor do que ninguém.
Por que Deus está me dando essa segunda chance? E aí Deus foi mostrando, não é porque eu mereço, mas é porque Ele ainda tem alguma coisa para fazer através de mim. Sim. E a partir do momento que eu reconheci isso, não é de uma hora para outra, Diogo. Vai sendo moldado. É um processo. Ah, você continua trabalhando muito? Às vezes eu ainda vou até 3, 4 horas da manhã. Aí minha esposa cobra, poxa, mas você não tinha falado que ia mudar? Eu falei, cara, mas não é tão fácil assim. Tão rápido assim. Tão rápido. Né? A mudança é um processo. É um processo. Mas eu já me coloquei mais à disposição. Em 2 semanas eu preguei 3 vezes. Coisa que jamais eu imaginava isso. Sábado agora eu preguei numa igreja, um aniversário de uma igreja lá na Serra, na Igreja Batista lá na Serra, em Jardim Tropical. Fui convidado para pregar, para ser o preletor de sábado. Ou seja, Deus realmente está mostrando, aqui ele veio. Sim. É que é Ele, não sou eu. Deus está mostrando aqui Ele veio. E com isso eu fiquei muito feliz. Eu saí da UTI feliz, não por ter sobrevivido, mas feliz pela experiência que eu tive com Deus. Cara, nos primeiros dias eu tinha um sorriso que eu não conseguia tirar. Desafortunadamente, quando foi 45 dias depois que eu saí do hospital, meu pai faleceu. E aí esse sorriso deu uma murchada. Entendeu? Sim, faleceu outro baque, né? Tomei outro baque. Faleceu na minha frente, lá em casa, na varanda lá. Teve um ataque cardíaco, eu tentei reanimar, mas quando o SAMU chegou, ele já tinha falecido. E aí me deu aquela murchada. Mas aos poucos eu estou me reerguendo novamente e entendendo que Deus ele tem um propósito na minha vida. Sim. E foi sensacional essa experiência. Sim. Eu nunca tinha tido uma experiência tão especial igual essa. De eu fazer as perguntas na minha mente e Deus responder, eu mesmo me respondendo. É como se Ele tivesse te reservado um espaço de tempo. Fala aí, peraí. Já que você não tá com tanta coisa e tá tão bagunçado, peraí que eu vou te tirar do meio de tudo isso. Exatamente. Vou deixar você aqui quietinho e nós vamos bater um bate-papo aí de 30 dias. Foi isso que aconteceu. Tratando você aqui, não pela doença, mas sim pela parte ministerial. Peraí que eu vou... Vai fazer um retiro comigo. Foi isso que aconteceu. Foi exato, você acertou na cabeça do prego. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, depois do 12º dia, quando eu já estava começando a reagir, que foi assim, 12 dias de queda. Aí chegou lá embaixo, eu comecei a subir de novo, a reagir. Mas eu não saía da cama. Eu fui botar o pé no chão com acho que 16 dias de UTI. Eu reaprendi a andar, eu reaprendi a fazer tudo, entendeu? Uhum. Mas mesmo eu na cama ainda, o médico liberou minha esposa de levar livros e levar a Bíblia para eu ler. Uhum. Eu li, em menos de 2 semanas, eu li o Pentateuco inteiro e mais 3 livros. Glória a Deus. Eu comi livro. E ainda tinha TV a cabo na minha UTI. Sim. E eu ainda conseguia assistir uns filmes, umas séries, né? Eu ainda conseguia fazer tudo isso, mas eu devorei uns livros e aí eu tive uma ideia de escrever um livro, ainda né, não consegui começar, mas eu tive 2 ideias. Eu vou escrever um livro de devocionais primeiro. Sim. Uma para cada dia que eu estive internado. Então vai ser pequenininho, vou distribuir de graça, PDFzinho, depois quem sabe né, não dê para rodar na gráfica. E vou fazer devocionais para... Conversa com o pessoal da My Personalize depois. Legal, sim. Que é uma galera boa para você fazer isso aí. Com certeza. E também que eu já até estou preparando devocionais de 1 minuto. Que eu vou publicar no meu Instagram. Vai ser 1 minuto mesmo, para não precisar sair do feed. Sim. Entendeu? E aí eu estou preparando os temas, eu quero ter pelo menos 30 para eu começar a gravar. Sim. Que aí eu não vou perder a linha, né? Uhum. Eu vou começar. Quando eu tiver esses 30 aí, eu vou começar a botar no ar. Só para ter uma gaveta ali. Para ter uma gaveta. Eu vi lá uma parte também que você falou da importância da sua esposa nessa história também. Que você falou dela e citou dela dos livros, né? Uhum. Eu queria que você falasse também a importância de ser uma só carne nesse momento que você passou, assim.
Paola tá comigo. A gente fez agora em dia 12 de junho 20 anos de namoro. Nós nos conhecemos dia 10 lá na igreja, como eu falei, no café da manhã da família, na igreja lá em Vitória. E aí rolou aquela coisa. Aí de noite eu voltei e aí a colega dela fez a ponte lá, pai, não sei o que. E ela morando em Vitória e eu aqui em Vila Velha, 17 anos e ela tinha 15. Sim. Vamos sair na terça-feira? Vamos, nem tinha me ligado que era dia dos namorados. Fomos no shopping lá em Vitória, aí toma sorvete, bate um papo e tal. E naquele dia a gente já começou a namorar. Eu já saí dali do shopping, já fui na casa dela, pedi permissão à mãe e à avó dela, né? E aí no fim de semana eu conversei com a avó dela, que era o núcleo familiar dela. E aí, naquele dia, no dia 12 de junho de 2001, a gente começou a namorar. Então, 20 anos de namoro a gente fez agora no fim de semana outro. E ela, sempre, a gente tinha feito 15 anos de casado recente, que a gente casou em janeiro, então tinha acabado de fazer 15 anos de casados. E ela, todos os dias, ela chegava lá, pegava a minha mão com um sorriso, eu fico até arrepiado. Ela estava sangrando por dentro. Sim. Porque ela estava com a doença, o meu pai e minha mãe em casa também, e ela ajudando a cuidar, o padrasto dela internado já quase nas últimas, a família dela, a mãe, todo mundo também. E ela chegava ali todos os dias, ela tinha 15 minutos para ficar comigo ali, que é a hora da visita. Sim. Mas todo dia ela chegava com um sorriso no rosto, pegava a minha mão e falava o versículo de Isaías 41:13. Isso que eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu estou contigo. Glória a Deus. Porque eu, o Senhor, né? Ele começa assim, porque eu, Senhor teu Deus, te digo. Eu vendo ali os stories, eu consegui sentir essa... E todos os dias ela chegava e me falava esse versículo, quando ela chegava e quando ela ia embora. Com o passar dos dias, o médico percebeu que ela estava me fazendo tão bem que ela foi a única que foi liberada a ficar mais do que 15 minutos. Glória a Deus. Tiveram dias que ela ficou 2 horas, mais de 2 horas. Aí vinha a responsável pelo setor e falava, minha querida, agora tá na hora de você ir. Mas assim, quando ela chegava, era o meu remédio também. O amor, né? E ela sofreu, eu imagino, né? Sim. E até hoje, esses dias, como eu falei com você que eu tava com a garganta inflamada, nossa, ela desesperou, preocupada, já que aquilo ali pudesse ser algo mais grave, que ela fosse me perder. Então, assim, mas Deus faz as coisas tão certinho, porque eu pedi a Ele, Senhor, se for para alguém ficar mal, que seja eu. Porque se fosse ela, eu não ia ter a estrutura emocional para passar pelo que ela passou. Entendi. Se fosse ela lá no hospital e eu aqui fora, eu não ia ter a estrutura emocional que ela teve. Sim. Não ia ter. E aconteceram vários milagres, falando em emocional. Eu tenho um problema de ansiedade, né, que eu trato já há quase 4 anos. E lá no hospital eu não tive. Eu fazia o VNI, que é aquela máscara, né, que joga o ar com um soco dentro do seu pulmão. Eu fazia que tem aquele oxigênio fraquinho, né? E o VNI é a fisioterapia respiratória, que é a que faz o pulmão funcionar, se mexer. Eu fazia de boa. E tem pessoas que morrem porque ficam ansiosos e acabam não querendo fazer. Como eu falei do meu amigo do futebol, foi assim. Ele muito estressado, muito inquieto, não aceitou fazer e acabou falecendo. No meu caso, não. Eu ia lá e eu conseguia sincronizar a minha respiração com o exercício, com o oxigênio que ia trabalhando meus pulmões. E eu só consigo ver a mão de Deus, né, nessa questão. Porque eu não tive ansiedade, não tive nada disso lá dentro. Entendeu? Deus me tratou de uma forma muito especial nesse sentido, né? E a Paola foi assim, acho que o melhor remédio, o cuidado que ela teve. Fundamental, né? Fundamental, todos os dias. Meus guris, eu tenho 3 guris, né? 3 meninos. O mais novinho tem 3,
o do meio tem 9 e o mais velho, sábado agora, faz 13. E eles, tadinho, ficaram, né, desorientados, foram deixados de lado, porque toda a atenção dela foi direcionada para mim. Eu vi a alegria deles no carro, nossa. Você viu quando eu saí, né? Tocando uma musiquinha. Todo mundo feliz. E foi legal. Um outro aspecto dessa experiência, a proximidade que eu tive com meu pai. Que eu e meu pai, apesar da gente a vida toda, nós fomos sócios, né, de empresas juntos. E a gente eu sempre fui o filho mais próximo nesse sentido, porque a minha irmã, ela estava morando no interior, o meu irmão também, desde dos 20 e poucos anos, saiu de casa, não mora em casa, então eu casei, fiquei ali, mas apesar disso ainda rolava um pouco de tensão ali, por conta dos estresses do trabalho, né, e tudo. Mas aí eu todos os dias eu tomava café com meu pai. Sim. Todos os dias ele me mandava um WhatsApp, o café tá pronto. Aí eu descia, ou então eu ia fazer minha caminhada, que precisa fazer exercício. Quando eu chegava eu já ficava na casa dele, cafezinho, queijinho, pão. E foram 45 dias assim. Deus ainda me deu esse presente de poder usufruir da companhia do meu pai, né? E tê-lo ainda por quase 2 meses, né? Sim. Ali de uma forma muito especial, tomando aquele café com ele, batendo papo e tudo. Um tempo que talvez não tinha. Antes eu não tive essa O bom seria experiência com ele. Se a família nunca se separasse, né? Porque pois é. Se todo mundo, aquele modelo de família que a mãe e o pai moram na frente, o avô no fundo, o outro em cima, dá umas brigas, né? Mas sempre no final dá tudo certo. O amor ali é muito, muito grande. É verdade. Eu também vi nesse episódio, assim, ali assistindo ao seu... Eu fiz uma maratona dessa história. Que eu falei assim, tem que conhecer um pouco, pelo menos, para conseguir entender quem era você, né? Quais experiências você tinha vivido, alguma coisa assim que desse para entender como que Deus tem agido na sua vida e extrair isso hoje aqui, né, no podcast. Até falei, né, que a gente não faz perguntas. E a questão de não fazer perguntas não é nem só porque é um podcast. É porque, igual eu falei com esqueci o nome dele agora, o Felipe Figueiredo, a gente tava conversando aqui, a gente falou assim, o bom de não ter perguntas prontas é que você deixa totalmente na mão do Espírito Santo de Deus. É isso aí. Entendeu? Porque aí, algo que você vai falando, a gente vai colocando isso em pauta para ver o quanto Deus vai tratando. Você vê que eu vou conseguindo assimilar algumas partes do que você vai falando, porque você falou o cuidado tanto de se reservar um retiro, né? A gente vai colocando em tópicos, né? O retiro ali com Deus, mostrando o amor que constrange da sua esposa, e aí depois você vai vendo o amor de um pai com um filho que já está bem mais próximo, para você voltar seu ministério de novo. Exato. Vai fazendo um ciclo. Ali vendo os stories eu já estava vendo isso, mas eu falei assim, eu vou esperar no podcast, eu vou falar com ele, o que está bem claro quando a gente assiste de uma vez só ali, né, faz aquela maratona dos seus stories ali, você consegue perceber como é que o tratamento de Deus ali com você nesse tempo todo foi imenso. Foi um processo muito, muito nítido, né? Foi. E o curioso é que eu não sou um cara que me exponho muito nas redes sociais, né? Mas tava bem de vlog. Tava bem. Porque, apesar de eu trabalhar com isso desde 2009 para 2010, né? O primeiro evento de marketing digital aqui do Espírito Santo, eu fui um dos organizadores, estava finalizando a faculdade ainda, junto com um grande amigo meu, o André Damasceno, que inclusive essa camisa aqui é dele, o melhor do marketing. E eu entrei muito... Eu sempre trabalhei com design, com criação,
e entrei logo nessa parte do digital. Sim. E tenho trabalhado, então. Mas eu sempre trabalhei a marca dos outros. A minha mesmo eu não sou muito de ficar. Eu sou mais reservado. Mas nessa época eu senti desejo de intensificar um pouco mais para justamente deixar essa marca. Sim. Deixar essa percepção que você teve. Eu senti esse desejo. Eu falei, não, eu preciso deixar o máximo de detalhes registrados para deixar essa marca em outras pessoas e para amanhã eu também não esquecer. A palavra certa é legado. Legado, exato. Deixar esse legado. Falando muito disso aqui. Exato. E toda vez que eu trago alguém, sempre a gente acaba batendo na mesma tecla, porque as pessoas não têm deixado um legado. E quando eu vejo alguém deixando um legado, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz em assistir seus stories, porque eu falei assim, esse rapaz foi escolhido por Deus para estar lá, porque tá nítido o legado que você está tentando deixar. Sim, porque eu acho que mais importante, por exemplo, falando de família, por exemplo, eu com meus 3 filhos, mais importante de eu deixar uma boa herança financeira para eles é a marca, é o legado que eu vou deixar para eles. Isso. É o que representou, o que eu representei na vida deles e na sociedade, como ser humano, como cidadão, como ministro, como servo de Deus, como cristão. Exatamente. Como cristão. Qual a marca que o cristão tem deixado hoje no mundo? Eu acho que é um livro do Leandro Carnal ou do Mário Sérgio Cortella, um desses filósofos que estão em alta hoje na mídia, que fala assim, se você deixasse existir, qual a falta? Que você faria falta em quê? Uhum. Qual é a falta que você iria fazer? E uma coisa muito, muito legal que rolou dessa minha experiência também, de hospital, de UTI, de quase morte, digamos assim, foi a quantidade de gente que orou por mim. Muita gente, muita gente. Eu até falo assim, cara, eu não imaginava que eu era uma pessoa tão querida. Sabe o cara que tem aquele meio que complexo, né? Sim. E eu não imaginava que tanta gente, tantas igrejas, e às vezes eu encontro alguém, você é o rapaz que eu tava orando. Esses dias eu fui num aniversário de um amigo meu, uma pequena surpresa ali, uns 3 casais ali. Sim. E a sogra dele tava, e aí ela falou, você é o rapaz que a gente orou lá na igreja. E inúmeras pessoas aqui no Espírito Santo, fora do estado e fora do país. Glória. E gente que eu não tenho nem ideia, mas que orou. E evangélico e católico e espírita e de todas as bandeiras, digamos assim, né? O meu irmão, ele tem um grupo de meditação lá, transcendental, ele mora no Caparaó, né? Naquela galera mais mística, assim. Ele se reuniu com o pessoal para orar por mim. E quando Deus atende a oração dessas pessoas, o mais importante não é o fato de eu ter sido curado, é o fato de que essas centenas ou sei lá, até milhares de pessoas que oraram têm a convicção de que Deus atendeu a oração deles, e aí a fé deles é o quê? Aumenta. Glória a Deus. Isso é sensacional. É um dos motivos que eu tava falando que eu saí feliz do hospital, foi de ter essa noção também, entendeu? De ter essa compreensão de quantas pessoas que oraram e todas as pessoas tiveram sua oração. Não importa qual é a doutrina que professa, porque eles oraram a Deus. E Sim. Deus atendeu. E Deus atendeu, porque Deus olha para a fé da pessoa naquele momento ali. Aí eu não vou cair nessa questão de salvação, enfim, de se é salvo ou se não é, se está certo ou se não está, mas a praxis, a pessoa orou e Deus ouviu. Sim. E atendeu. Isso é fato. É o mais importante. É o mais importante. E que isso pode ser uma semente para essa pessoa ter um encontro mais profundo com Deus posteriormente. Antes só é o que Jó falou, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. E eu saí do hospital com esse sentimento. Sim. Que eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas eu ouvi a voz dele. E as pessoas que oraram por mim, talvez, vamos orar,
vamos rezar, vamos, enfim, meditar. Por uma questão de prática, né, de conveniência, talvez não tivessem aquela fé tão profunda, mas quando Deus atende, aí a fé dá aquela esquentada. Rapaz, Sim. realmente Deus atendeu. Então o negócio é sério. Ele existe. Quase isso. Isso é muito legal. É sensacional. Você falando aí, eu lembrei de uma vez que Deus me usou para falar para uma jovem que é até aqui perto de onde a gente está, né, na Embratel ali, eu trabalhava vendendo churros ali, e eu já trabalhei em muitas coisas, o pessoal até me brinca comigo, né, o jogo já trabalhou em 300 coisas diferentes. Trabalhei na Embratel já. Aí eu trabalhava lá vendendo churros lá, e aí tinha uma menina que ela sempre parava lá para conversar, ela sabia já por ser cliente, acabou entendendo que eu era cristão e tal, e sempre perguntava alguma coisa. Um certo dia ela veio com uma demanda que, assim, foi tão natural responder para ela só depois que eu percebi. Mas acho que é porque, assim, a gente, quando você tem uma prática bíblica de leitura, de vivência, que quando você vive realmente o Evangelho, você não tem que buscar longe. Está tudo ali já. Então, quando vem a demanda, é mais fácil você colocar para fora. E aí quando ela veio assim, ela chegou para mim meio triste assim, eu falei, o que está acontecendo e tal? Aí ela falou assim, eu acabei de receber uma notícia muito ruim. Aí eu falei, que? Alguém faleceu? Que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Alguém faleceu? Eu falei, não, é porque eu acabei de vir do médico e o médico falou que eu sou estéril. Aí eu falei assim, você tinha que estar feliz. Aí ela ficou assustada, né? E assim, até eu não entendi por que eu falei. Você soltou essa. Você tinha que estar feliz. Ela, mas como assim feliz? Eu sou estéril. Ué, um monte de gente na Bíblia era estéril. E olha os grandes profetas que surgiram de pessoas estéreis. Deus só quer uma oportunidade de fazer o milagre. Ele precisa oportunizar isso. Para isso, você tem que ser estéril para nascer um grande profeta. Ela encheu o olho, arregalou o olho. Falei, nossa, agora como que é? Tudo mudou agora aqui. Agora eu entendo o que ele está fazendo. Calma, você está se apavorando à toa. Talvez é aí que Deus quer mostrar, porque o milagre só acontece assim. É preciso acontecer de você parar no hospital para que muitas pessoas vejam Cristo em você. E aí você só fica olhando o que está acontecendo naquele momento. Mas e o que Deus quer mostrar através da sua vida, você não conseguiu perceber ainda. Porque quando a gente fala, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Então, a mensagem, toda ela sempre é cristocêntrica. Ele é o centro. Então, se está acontecendo algo, é porque ele quer mostrar algo diferente. Exatamente. Foi interessante você ter falado isso. O meu filho do meio, ele veio de um milagre, porque minha esposa estava há 2 anos estéril. Aí, tá vendo aí? Glória a Deus. Ela tinha parado de ter os funcionamentos ali, né, naturais. Hormonais. E os médicos falaram, você secou. Falava que o médico usou, um dos médicos, você secou. Pode se preocupar em questão de prevenção, você não vai engravidar nunca mais. E aí ficou 2 anos assim, aí ela teve uma conversa lá mais íntima com Deus e engravidou. Então foi quase Ana, né? Tipo isso. E depois veio o terceiro ainda, né? Veio mais um para Veio mais um testificar. pra testificar, o negócio realmente verdadeiramente. É aí mesmo. Tem mais um. Uma outra coisa que eu queria puxar de você é que você falou aí que você está nessa transição seminarista, pregando, e agora você já é o pastor, que eu só te chamei de Abner, né? Porque você não me falou nada. Não. Mas já chegou esse ministério, como é que está o andamento e como é que você está vendo essa transição que está acontecendo? Então, tá muito... Eu ainda não sou pastor, né? E mesmo se fosse, não tem problema chamar de Abner, porque é título, né? Então, sim. Jesus, a gente chama de Jesus, então ele chama, né? Então, assim, não tem essa não. Mas
o chamado ele tem me atraído cada dia mais. É chamado mesmo, Sim. entendeu? Eu tô sentindo o chamado a ponto de eu estar assim, ansioso no bom sentido, para que eu consiga terminar logo o meu curso e continuar ali os próximos passos para assumir efetivamente o ministério. Sim. Isso tá ficando mais latente a cada dia que passa. Entende? Eu tô sentindo essa vontade. Sim. Isso está sendo muito, muito interessante, assim. É algo que eu até estava conversando com o Ramon, vou citar ele aqui de novo, é o meu confidente, meu amigo pessoal, assim, que eu bato mais papo. Até falo que ele é um discípulo meu, né? Porque antes era eu que abria, fechava a igreja, mexia com o som, fazia tudo. E agora é ele que tem feito mais isso, porque eu tenho pegado mais esse ministério do canal para trabalhar. Então consome muito tempo. Eu ajudo ele ainda a fechar a igreja, alguma coisa assim. Mas hoje eu faço muito menos do que eu fazia um tempo atrás. E a gente bate muito papo. Eu falava com ele assim que hoje tem algo que emana muito forte no meu coração, porque assim, como se você já tivesse a primeira pregação completa na sua mente. Não sei se isso acontece com você. Assim, quando você tem esse chamado, esse feeling de falar alguma coisa, aquilo ali, você dorme e acorda, aquilo fica martelando, martelando, martelando. E parece assim, é como se Deus falasse assim: você não vai fazer não? Você não vai fazer não? Eu tô aqui, tô te chamando, você não vai fazer não? É Samuel, né? Ei, Samuel! Ei, Samuel! Ei, Samuel! Aí ele responde: eis-me aqui, tá, mas, né? E aí, vem, né? Então, assim, esse chamado assim que você tá falando, eu tô no mesmo time de momento, assim, porque tem algum, não vou revelar ainda para vocês. Não vai dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas tem coisas acontecendo que já vem de um ano atrás sendo testificado, e cada conversa, cada bate-papo, cada pessoa que a gente chama vai falando um pouquinho a mais do que vai trazendo à tona mais isso. E como é que tem sido isso na sua vida? Você falou que 2 pessoas testificaram, depois foi seu pastor, mas eu queria entender assim, um pouco mais, até o pessoal que tá vendo, como que está sendo isso na prática, no seu dia a dia, esses toques até mesmo, como ali, Samuel, Abner. Eu acho que o púlpito tem me atraído muito. É claro que o pastor não é só púlpito, né? O pastor não é só púlpito. Eu trabalho no diaconato da igreja já há um certo tempo, acho que uns 8 anos, mais ou menos. Mas nunca me atraiu tanto o trabalho diaconal. Mas é boa a experiência, porque você, antes de tudo, tem que servir, né? Sim. Mas hoje a marca que mais tem sido forte tem sido essa questão do chamado para o púlpito, de ter prazer em pregar, prazer em ensinar. Eu, como professor de EBD, já há muitos anos, eu sou professor de EBD acho que há mais de 10 anos, mas eu sempre tive prazer de dar aula. Né? Meu primeiro emprego foi como professor. Eu tinha 20 anos, já fazia faculdade, universidade. Naquela época tinha os DTs, né? Professor DT, e eu consegui uma vaga no ano de 2004, eu tinha 20 anos, eu fui professor de Sociologia e Geografia. Sim. E aí, quando foi alguns anos depois, eu aceitei o convite para dar aula na igreja. Então eu sempre gostei de falar, de ensinar. Mas só que até essa prática do ensino tem sido mais prazerosa. Sim. Entende? Eu tenho falado com mais prazer, com mais entusiasmo. Até isso, entendeu? Então, Sim. eu tô... o que está, né, respondendo a sua pergunta, o que está sendo mais forte para mim é o púlpito. É falar, é ensinar, é pregar Sim. o evangelho. E por que o púlpito? O evangelho pode ser pregado de várias formas. Sim. Né? Se prega com a sua vida. Se eu não me engano, foi São Francisco de Assis que diz, né? Pregue o evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. Mas, assim, para mim tem sido o púlpito que tem sido o mais forte. E eu tenho que agradecer muito a Deus também,
pela atitude do meu pastor, que ele cede o púlpito. Tem igrejas que o pastor não tem um ciúme muito grande do púlpito. E ele lá na nossa igreja, a gente tem um grupo, inclusive no WhatsApp, dos pregadores. Então, são 3 que já são formados, já são teólogos, Sim. mas ainda não foram ordenados pastores. Sim. E tem mais eu e mais um ou mais 2 que somos seminaristas. E aí a gente tem meio que uma escala. O pastor fala, vou precisar pregar num congresso. Quem é o próximo da fila? O próximo da fila é o Abner de manhã e o Igor à noite. O Igor fala, eu não posso à noite, eu só posso de manhã. Então a gente inverte, mas tá sendo dessa forma sim. E tá acontecendo com uma frequência muito, muito grande. E inclusive os convites para sair. Hoje eu até estava arrumando minhas coisas lá e eu encontrei um envelope, tava assim, seminarista Abner, que eu recebi, acho que foi em 2019, que eu fui pregar na igreja lá em Vitória, na Igreja Batista no bairro Santa Teresa. Sim. E foi a primeira vez que eu fui chamado de seminarista. Eu nem tinha ainda, né? Essa questão dessa minha experiência toda foi esse ano. Sim. Mas lá em 2019 eu estava começando a estudar e foi lá a primeira vez eu olhei assim, rapaz, mas será? Eu sou seminarista mesmo? Mas aí eles me convidaram para pregar, eu fui 2 vezes lá. E aí eu guardei esse envelope, estava assim, seminarista Ave, né? Com a oferta que eles me deram. E outro detalhe, o foco não pode ser, né? Já que eu falei da oferta, o foco não pode ser esse também. O foco é pregar o evangelho mesmo. Sim. Entendeu? É pregar a palavra. Onde for possível e onde for necessário, a gente precisa pregar. E isso está sendo algo que tem me incomodado no bom sentido, assim. Eu preciso pregar mais o evangelho. Entendi. Seja no púlpito ou fora dele, mas eu preciso pregar. Tanto que eu já estou pensando na questão dos devocionais, Sim. né? Na questão de ter os livros, né? do livrinho, dos vídeos. Por quê? Porque eu preciso de alguma forma falar mais nesse sentido, levar mais a palavra e usar os recursos que eu tenho, que não são muitos, né? Eu tenho poucos seguidores nas redes sociais, Sim. mas usar esses poucos recursos que eu tenho para pregar a palavra de alguma forma. Sim. Porque de outro jeito não tem como, assim, não tem como viver de outra forma. Eu tô caindo nessa conclusão. Sim. Não dá para viver, não dá para ser cristão se você não atender ao ID de Jesus, que é você pregar o evangelho e é fazer discípulos. Sim. Então não existe cristianismo, eu até falei isso no sábado, não existe o cara que se converte, ele fala, agora eu sou salvo, eu vou lá para o topo do monte, ficar recluso num mosteiro e nunca mais eu vou ter contato com o pecado, porque agora eu sou salvo. Cristianismo não é isso. Não é isso. É contato. É contato, é serviço, é colheita, é plantar e colher. Plantar Exatamente. a palavra e colher almas. Entende? Por quê? Eu preciso ter essa convicção e pregar a palavra, fazer discípulos. Sim. Entende? Então não dá para ser cristão, porque foi Jesus mesmo que deixou esse Ele fez isso, né? ele deixou esse legado, né? Já que a gente está usando esse legado, e deixou essa ordem. É a grande comissão que a gente fala. Exatamente. Antes dele subir aos céus, depois que ele tinha ressuscitado, ficou 40 dias aqui convivendo com o pessoal, e depois subiu aos céus e deixou, olha, eu tô indo, né? Daqui a pouco vocês vão, mas enquanto isso, indo e pregando. Exatamente. Ide e pregar aí, né? Achei bacana um negócio que eu ouvi esses dias, que o rapaz falou assim, eu não lembro agora, eu vejo muita coisa. Eu não vejo muita televisão e eu fico muito ligado ao YouTube, em tudo quanto é igreja, o que está rolando, para mim ter um know-how do que está acontecendo em todos os lugares, né? Sim. E aí eu não sei onde eu assisti, ouvi que um pregador lá que é teólogo também, e ele falando, as pessoas acham
E é uma verdade, né? Ele só me lembrou, mas é uma verdade. As pessoas acham que Jesus só tinha 12 apóstolos. Não, ele tinha vários outros, mas a importância de você pregar para muitas pessoas, tinha uma multidão acompanhando ele, mas 12 eram os 12 que são os que vão se formar, né? Igual você falou, vão se formar para fazer a mesma coisa que ele. Porque um discípulo é aquele que aprendeu aquilo que o mestre mostrou. Então, o que adianta você falar para muitos, mas se você não forma um? Então, e outra coisa, Jesus tinha os 12, mas de discípulo mesmo, de mentoria que ele fez ali, foram só 3, Pedro, Tiago e João. Exato, ainda tem isso. E quando ele precisou que eles orassem, lá no Getsemane, eles fizeram o quê? Dormiram. Então, mesmo gerando do melhor mestre, ainda gera discípulo ruim. Gera, e os caras ainda dormiram, não conseguiram orar com ele. Então, o fazer discípulo, o discipulado, né, é uma palavra que está sendo muito usada hoje em dia. Inclusive na nossa igreja... Foi até trocado, até falei outro dia aqui, que meio que foi trocado, né? A palavra na época, um tempo atrás, era eu tenho um chamado, até do 4x1 tinha música e tal, aí agora é discipulado, a palavra do momento. Mas é quase a mesma conotação do que era naquele tempo. Sim, né? Porque quando você tem um chamado, primeiro você é o discípulo, porque você precisa aprender, e depois você vai fazer mais discípulos, né? Agora, lá na nossa igreja a gente tem temas anuais e cada mês relaciona com aquele tema chave do ano. E o ano de 2021 é o ano do discipulado. Então, o ano do discipulado, não, o ano do relacionamento. Sim. E o mês agora de junho, que é a questão do discipulado através do relacionamento. Bacana. Então, porque é mês de missões estaduais, e aí missões estaduais fala do discipulado. Sim. E aí a gente está focando no relacionamento do discipulado. E se você for analisar a vida de Cristo, ele teve relacionamento mesmo com Pedro, Tiago e João só. Exatamente. Apesar de ter os 12 apóstolos ali, que eram os discípulos dele, e chegou um momento, né, que ele, como você falou, ele pregava para multidões. Mas chegou um momento que ele falou assim, não vou me recordar agora em qual passagem, né? Qual é eu tenho uma dificuldade muito grande para gravar. Pode ficar tranquilo, texto, fique à vontade para gravar texto. Eu também não gosto, mas até com o João aqui também. O João também estava falando sobre isso. A gente não consegue gravar isso, porque eu até para ler o livro de novo, vamos ler. Eu sempre falo que é um livro que eu gosto muito, né? Que é Filipenses, que foi algo marcante para mim quando eu li ele diferente do que eu lia antes. Porque quando você pega uma Bíblia de estudo, aí você pega aquelas primeiras páginas, até antes de começar o livro, você vê ali o autor, onde ele estava, o que estava acontecendo. Sim. Aí é outro nível de leitura para você ler ali. Aí você vai entender, igual eu já falei, você vai ver que Paulo estava preso e tal. Então as palavras vão dando muito mais peso, né, do que é o momento. Então é isso, acho que faz toda a diferença. Por isso que eu nem gravo capítulo e versículo. Não. Mas aí Jesus chegou para a multidão que seguia ele e falou: eu estou percebendo que vocês só estão comigo aqui, me seguindo, porque eu curo vocês, dou pão e saúde, né? Que é o milagre da doença, dou saúde e dou comida. Se vocês estiverem me seguindo por causa de saúde e comida, pode ir embora. E ficaram só os 12. Isso. E aí ele olha para eles e fala: e vocês? Podem ir, tá? Podem também. Aí Pedro fala: mas para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra da vida. Lindo. É maravilhoso. Então, assim, o cara que tem que é considerado discípulo é esse, é o que fica na hora do aperto. E aí hoje a gente precisa fazer discípulos. O ID de Jesus é para fazermos discípulos. É o cara que está na hora do aperto. Crente tem muito espalhado pelo Brasil.
O Brasil hoje é a igreja evangélica que está quase já ultrapassando a igreja católica em número de números, com membros. certeza. Mas crente mesmo não tem tanto, não. Não, isso caiu bastante. Não tem. Virou uma moda, né? Virou moda. Porque você vê, quando a maioria se diz, eu falei isso acho que ontem na aula, na IBD, que não existe evangélico não praticante. Não pode existir. Existe, mas não deve existir. Sim. Igual o católico, é uma tradição, né? Que o cara nasce no berço católico e é batizado, fez ali a primeira comunhão, aí fala, eu sou católico não praticante. Uhum. Mas isso não existe. Não pode existir. Porque se você é cristão, e aí eu estou unindo tanto o católico quanto o evangélico, eu estou unindo os dois, porque eu acredito que o que nos separa é muito menor do que aquele que nos une. Exatamente. Então, não existe cristão não praticante. Não tem como. Ou você é ou você não é. Uhum. E hoje no Brasil tá uma moda, né, de se dizer cristão, seja evangélico, seja católico, mas a galera na prática mesmo não é. Exatamente. Não é. E não existe isso. Ou você é, ou você é discípulo de Cristo, ou você não é nada. O Rodrigo Silva, aquele teólogo, né, arqueólogo, muito bom. ele tava falando na entrevista lá com o Vilela. Quando você tem dois lados para escolher, se você não escolhe nenhum, você está escolhendo o lado da maldade. Você já está escolhendo lá. Você tem um lado da salvação e da perdição. Você tem um lado do bem e do mal. Não sendo maniqueísta, mas no sentido cristológico. Uhum. Você tem o lado da vida eterna e o lado da perdição. Você tem o lado de Cristo e o lado do adversário. Se você não escolher ser discípulo de Cristo, você está escolhendo o lado do adversário. Exatamente. E não tem como ser diferente. Aí, artistas, o próprio presidente, os políticos, a mídia, os caras... Não, eu sou evangélico, vai lá e batiza no Rio Jordão. Aí o cara batiza no Rio Jordão num dia, no outro dia ele está sendo preso por corrupção. Como se o Rio Jordão fosse um batismo diferenciado. Diferente do daqui. Ninguém leu Atos, não? Eu não vou entrar nesse mérito, né, da questão da política. Mas tem um cara aí, eu até esqueci o nome dele, enfim, um político famoso aí do Brasil. Foi lá, se batizou e foi preso pouco tempo depois por corrupção, acho que está preso até hoje. O outro que foi o que batizou o presidente foi preso também por corrupção. Ou seja, é moda dizer que é crente. Uhum. É moda, mas discípulo não é. Ninguém quer ser. Você acha que, entrando dentro da sua área, né? Uhum. Você acha que estão usando Jesus como marketing hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. É uma pergunta mais polêmica, né? Não, mas sem dúvida nenhuma, sem medo de errar. Porque o Papa é pop, como dizia o Engenheiros do Havaí. Exatamente. O Papa é pop. E Jesus é pop. Sim. Né? Jesus é um nome que gera mídia hoje. Uhum. Antigamente o evangélico ele era motivo de chacota, ele era envergonhado, né? O evangélico ele era, né? Hoje não. Hoje é bonito ser evangélico. O evangélico é boa praça hoje. É boa praça. Não que fosse melhor naquela época. Não, porque hoje a gente tem mais liberdade. Sim. Mas hoje há uma mistura muito grande. E eu também não sou radical. Esses dias aquela menina, aquela cantora que canta junto com a irmã, as coleguinhas lá do sertanejo lá, das mulheres lá, foi na igreja e cantou. E aí o pessoal desceu a apedrejar. Ela não subiu, ela cantou de baixo. Mas cantou a música lá. Simone e Simaria, uma das duas lá. Ah, tá. Aí é que faz o The Voice, uma das duas. Aí cantou lá e o pessoal bateu, porque tá misturando igreja com mundo, não sei o quê. Cara, por um lado isso é positivo, porque você ela tem uma amplitude, né, das redes sociais, ela é uma figura notória. Isso é muito positivo, que ela tá
mostrando ali, né, que tem um lado da fé e tudo. Mas por outro lado, a gente tem que tomar cuidado por causa da banalização do nome de cristão. Sim. Se tornou banal, né? Se tornou banal. O cara pode ir no boteco encher a cara no sábado, aí vai no domingo, vai lá na igreja, pede perdão e tá resolvido. Esse seria o limite do marketing que tá se fazendo, porque hoje a gente tem um monte de live, um monte de igreja fazendo um monte de coisa assim para estar em todos os lugares, né? Porque antes era a pessoa. Eu preciso estar no TikTok, no Facebook, no Instagram, no Twitter e tal. Eu só tenho o Facebook, o Instagram e o YouTube e já está me dando trabalho demais. E tem uma galera que está em todos os lugares. E as igrejas Agora viraram pessoas, vamos colocar assim, né? Personas que tá o tempo todo ali colocando algo na sua mídia social. Isso, até que ponto isso é prejudicial e ao mesmo tempo benéfico, igual você falou? Então, ao meu ver, como publicitário, como mercadólogo, como cristão, eu acho muito positivo a igreja usar as ferramentas que ela tem à mão de tecnologia a serviço do reino. Inclusive, a nossa igreja ela tem um slogan que não é oficial, né? Mas é arte e tecnologia a serviço do reino. A gente tem essa veia muito forte. E em questão da instituição igreja, eu acho super válido, porque quando Jesus fala para a gente ir por todo mundo, como ir por todo mundo a pé não é possível, mas através de uma live dessa eu consigo ir. Sim. Por todo mundo. Você vê um culto, por exemplo, não sei quantas pessoas estão frequentando, né, agora nesse período lá na sua igreja. A minha igreja tem uma frequência agora de uns 30% da frequência que tinha anteriormente, fisicamente falando. Sim, é a mesma coisa lá. Você fala lá no domingo à noite para 70 pessoas, 80 pessoas. Mas você atinge milhares na live. Isso é fantástico. Agora, o perigo do marketing não é aí. O perigo do marketing não quererem mais vir à igreja. Não é isso. Porque quem é crente mesmo não vai conseguir ficar sem. Quem é crente de verdade tem essa tecla também, né? Sim, mas quem é crente, cara? O pessoal tá usando isso como pretexto para não ir para a igreja. Como pretexto para não ter uma live, para não ter isso. Façam live, pode fazer. Eu vi outros podcasts falando sobre isso também. Eu falei, quem é crente, quando tiver tudo liberado para voltar, todo mundo vacinado, bonitinho, vai voltar. Se não voltar é porque não é crente. Entende? Eu também é porque eu estava assim. arrumando só uma desculpa para deixar de ir para a igreja. Porque o crente ele não consegue viver longe da comunhão. É a característica do crente. Verdade. O Espírito Santo ele gosta da comunhão, do calor ali, calor humano. Entende? Isso é muito positivo. É muito positivo. A parte de você usar. Imagina a Bíblia, quando ela começou a ser escrita, aproximadamente pouco mais de 3 mil anos atrás, ou 4 mil anos atrás, era aquele monte de rolo. Aí a gente vê no Novo Testamento, 2 mil anos atrás, que eles já tinham ali a lei, a Torá, os profetas, né? Aí os livros separadinhos, os poéticos, os históricos. Ok, mas era aquele monte de rolo. Aí inventaram uma tecnologia nova que eles conseguiam comprimir as folhas num negócio chamado Biblos, né? Que é um conjunto de vários livros. E ali os copistas lá dos mosteiros, os monges, ficavam copiando, escrevendo ali à mão e faziam os desenhos, né? Bonito pra caramba. Aí depois veio um camarada no século XVI chamado Gutenberg, que é um alemão, e ele criou uma máquina que mecanizava aquele processo. Então não precisava mais alguém ficar horas escrevendo. Vinha lá uma prensa com os tipos móveis, né? E ele criou a prensa. Aí aquilo ali já foi um outro avanço tecnológico.
Em 2011 eu tive um iPad, né? Eu fui o primeiro da igreja a aparecer com um iPad e ter a Bíblia no aplicativo. Isso há 10 anos atrás. Mas olharam feio com força para mim. Olharam feio demais. O meu pastor Manu, ele tem uma história também que na igreja dele, quando ele era jovem, ele usou a Bíbliazinha no celular e pegaram no pé dele. Hoje, todo mundo usa. É muito prático, né? É muito prático. Eu gosto eu tenho as Bíblias de estudo. Sim. Lá, eu gosto, quando eu vou pregar eu gosto de levar, porque eu boto o esboço no celular e eu vou lendo o texto na Bíblia. Mas são os avanços tecnológicos que a gente tem que usar mesmo. Você está usando aqui diversas tecnologias para levar o evangelho aonde a nossa voz não alcança. Agora, isso é super positivo. Agora, o que eu acho do marketing, a parte ruim, como você puxou lá o primeiro assunto, é usar o nome de Jesus como estratégia para passar uma imagem, seja uma figura pública, um político, um artista, um cantor, enfim, para passar uma imagem de que aquela pessoa ali é uma boa pessoa, e tudo mais e tal, para poder pegar um nicho de mercado, porque o gospel é um nicho de mercado. Nicho. Tem crescido demais. É um nicho de mercado. Quem vende CD hoje ainda é gospel. É só o gospel. Isso que eu ia citar. O restante é tudo nas plataformas digitais. Mas o crente raiz lá, ele não vai lá e compra. Ele não quer... compra porque gosta, né, Não, mas nem é isso, né? Porque é uma questão talvez até doutrinária e de fé, né? Uhum. Ele entende que ele fazendo qualquer outra coisa, que é baixar uma música ou fazer outra coisa, é uma questão que seria um pecado, porque o cara gastou um tempo para produzir aquela música, é o trabalho dele, é um respeito sobre aquilo. Então, a parte gospel ainda mantém isso. E agora, você usar o nome de Jesus, volta a falar, é bom bater nessa tecla aí, porque é grave, é sério esse assunto. Usar o nome de Cristo para vender uma imagem, aí realmente não faz sentido, é antiético, é desleal, totalmente. Entendeu? Por quê? Porque você está ali como um sepulcro caiado, né? Por fora tá bonitinho, tá botando Jesus na sua frente ali, do seu lado, né? Como se fosse ali, faz a selfie ali, você e Jesus ali. Quando na verdade você sabe que Jesus não tá andando com você, entendeu? Tá usando ele só de amuleto, tá usando ele né? só de amuleto, só para mostrar algo, entendeu? Uma espiritualidade que a pessoa não tem. Uhum. E aí é a parte que eu considero danosa. Por quê? Porque acaba colocando em descrédito aqueles que são sérios. Uhum. Acaba colocando em descrédito quem realmente é sério. Sim. Tem artista no meio secular que é crente de verdade? Tem, eu acredito que seja uma profissão do cara, né? Enfim, cada um tem seu tempo também, né? Sim. Da mesma forma que tem ímpio no meio gospel. Exatamente. Então, ok. Agora, usar o nome de Cristo para se vender, aí é algo complicado. Dentro da sua igreja lá, para fechar um pouco mais dessa questão do marketing, né, que a gente falou macro, né? Agora vamos pro micro. Como que é a sua atuação desse marketing na sua igreja, que a gente queria enxugar, porque você falou que faz algumas coisas lá, como é que você trata essa parte do marketing lá na sua igreja? Porque eu até pensei que você fazia, igual a gente já conversou antes, né? E eu achava que você fazia também, você era da parte da mídia, né? Da mídia. Até seu nome tá na agenda lá, Abner Mídia. Mas é outra função, né? O marketing é outra função. Fala pra gente aí. Então, eu comecei a atuar com a criação lá da igreja já há mais de 15 anos. De começar a criar as peças. Todo aniversário da igreja eu renovava a arte do boletim, né? Os cartazes, que na época era cartaz, não tinha esse negócio digital ainda. Então as artes dos cartazes. E aí foi passando um tempo, a gente percebeu a necessidade de entrar nas redes sociais. Então foi muito embrionáriozinho. Nós fizemos uma página
no Facebook, aí depois fomos fazer um perfil no Instagram. Aí quando o pastor Manu entrou, ele entrou em 2015 lá na igreja, né? Ele tomou posse em 2015. Aí eu percebi, ele prega muito bem, falava, mano, a gente precisa colocar você no YouTube. Não, que isso? Não quero não sei o que. Rapaz, aí, de vez em quando quando ele gostou da coisa, agora já era. Agora ele já tem um canal dele. Nosso canal da igreja bomba, já tá até começando a dar um pouquinho de AdSense lá, né? Sim. Tem uns trocadinhos lá. Mas começou muito de forma embrionária. E a minha atuação sempre foi nessa, na parte da criação. Praticamente, vamos botar assim, 90% da criação lá da igreja passa por mim. Se não sou eu que faço, mas pelo menos tem o meu direcionamento criativo. Uhum. E a gente tem uma equipe, chama Criativos, né? Equipe de comunicação da igreja. Que eu quero conhecer um dia. É legal. Então, eu sempre atuei nessa parte. Camisa do mês dos jovens, aí fazia, né? Enfim, campanha e tal. E aí, quando entrou nessa parte do digital, que eu fui entrando também e fui, né, conseguindo trazer essas ideias para a igreja, mas eu sempre fui tive um pouco de dificuldade de executar. Então, a gente tem lá uma equipe sensacional, né? Eu plantei a semente e a galera agora cuida muito melhor do que eu estaria, entendeu? O pessoal faz lá, os stories da nossa igreja são sensacionais, a galera manda muito bem nos stories, e todo culto tem stories, na hora do louvor tem stories na mensagem. A gente, como eu falei, o canal do YouTube, ele entra as lives da EBD, dos cultos, e depois as mensagens são editadas também. Uhum. Tem a gravação das mensagens e recebe uma edição. E tem todas as mensagens aí dos últimos anos, que de 2016 ou 2017 para cá, tem praticamente tudo. É muito conteúdo. É muito bom, né? De rever também, né? De rever. Aí tem o Instituto Bíblico, tem. A gente faz o culto infantil agora, que as crianças não estão indo para a igreja. A gente começou a fazer uma vez por semana lá no ano passado. Aí depois passou a ser quinzenal, agora é mensal. Aí tem o culto infantil, a gente tem um estúdio lá na igreja que a gente mesmo montou, tem um chroma key, aí o tio Abner pega o violão e canta. Esse você não viu não, né? Esse não. Esse eu vou te mandar depois. Então o tio Abner canta a musiquinha para as crianças lá. Vamos colocar aí pra galera ver. Isso, depois você coloca aí, depois você coloca, é legal. E assim, a nossa equipe de comunicação da igreja, ela é, como eu falei, é muito forte. E cada um tem uma frente muito bem definida, que eu cheguei até tentar ser líder deles, mas eu particularmente não consegui, porque os caras são fenomenais, assim, né? Sim. Então hoje o marketing, digamos assim, da igreja é dividido na parte da criação e design, a parte estratégica que eu contribuo um pouquinho também, né? E aí tem a parte da multimídia, que é a projeção lá do Data Show. O online também, as transmissões, aí tem a parte da transmissão. Sim. O cara que faz a transmissão, ele é o mesmo que fica no som. Sim, ele já tá Tá na ali mesa junto. som. E tem a captação de áudio e vídeo separado para os vídeos de mensagens. Sim. Entendeu? É separado. As pregações são separadas. Aí tem. Então fica ali 3 equipes lá na galeria. A galera da projeção, a galera da live som e a galera da gravação. A equipe de quantas pessoas mais ou menos assim? Então, a gente tem uma média assim de uns 20 a 25 membros, mas ativos mesmo, porque sempre tem aquele que tá lá, mas nunca tá, né? Mais ativo, vou botar aí que chega a uns 12 a 15. Sim. E a gente tem uma característica lá na nossa igreja que, se você chegou lá hoje, amanhã eles vão te dar alguma coisa pra você fazer. Então, tem uns meninos lá que acabaram de chegar e já estão fazendo a transmissão, já estão, entendeu? Botando, já se envolvendo. Já estão envolvendo. Isso é muito legal, é a questão do discipulado, né? Sim. Porque você não centraliza numa pessoa só. Uhum. Você acaba expandindo, né?
Então tem... aí fica esses 3 núcleos lá em cima e embaixo fica a pessoa que vai fazer os stories também. E teve uma época que a igreja tinha a frequência total, né, das pessoas, tinham fotógrafos ainda, ficava Meu Deus. o culto inteiro clique, com câmera profissional, e clicando, rapaz, tinha foto com força dos cultos. É um negócio assim, acho que o auge da nossa equipe lá de comunicação foi uns 25 a 30 pessoas, mas aí sempre vai dando aquela enxugada, tem aquela pessoa que entra com entusiasmo depois da desanimada. Mas hoje a gente tem aí quase 20 pessoas ativas mesmo, toda quinta, todo domingo. Mas a maioria das vezes é sempre as mesmas pessoas, né? Sim. De vez em quando o cara tá lá em cima no som, mas ele tem que correr para tocar guitarra. Né? Sei bem como é isso. A esposa do nosso pastor, a Ana, ela é muito ativa, ela é da equipe de comunicação. Então, ela faz ali meio que parte da liderança, ali puxa a galera mesmo, joga para cima, e ela atua na multimídia também. Uhum. Então, assim, o filho do pastor é quem faz a captação do audiovisual e edita, ele faz as edições, né, de tudo lá do YouTube, o culto infantil, as aulas, as pregações, tudo é ele que edita. E tem o pessoal que faz ali a parte das lives, né, dos stories, enfim. É bastante gente envolvida, é bem legal. E o legal é que a gente deu um salto muito grande agora, nesse último ano, porque a gente fazia as lives no celular. A gente botava um tripézinho, botava ali no meio do templo, um tripézinho com o celular, e fazia as lives ali, era aquele barulho, né, e tal, e não tinha... E hoje a gente tem uma transmissão de live, assim, é lógico, sempre tem o que melhorar, sim, mas a gente tem uma qualidade muito boa. Eu vi lá, eu assisti. De captação de som, né? Precisa de um compressor ali para poder... Que a voz ainda tá saindo muito crua, a galera às vezes dá uma escorregadinha, fica muito nítido, né? É curioso, quando eu tô cantando aqui, a gente ouvindo aqui, não tem essa percepção, mas quem tá vendo lá em casa, qualquer escorregadinha fica muito nítida. Fica muito nítido. Na voz, né? Então a gente precisa dar essa melhorada aí na compressão, no tratamento do som, mas eu acho assim, em um ano a gente deu um avanço muito grande. Tem que começar, né? Tem que começar. Por exemplo, no primeiro domingo que não teve culto presencial, ia ter o culto só à noite live, de manhã não teve. Aí eu falei, eu como professor DBD, pessoal, eu vou fazer a live no meu Facebook. Fiz lá de casa. Dei a aula no Facebook. Aí o pessoal, não, vamos fazer na igreja. Aí montamos a equipe de professores, todo mundo centralizou o estudo, e a gente está aí já esse ano todo, já mais de um ano e 3 meses, fazendo as EBDs aí transmitidas, agora presencial, né, com o distanciamento. A gente não tem as salas ainda, tá todo mundo no templo, que aí dá para se distanciar bem, né? E dá para ficar todo mundo afastadinho. Cada domingo um professor, e tá bem legal, bem legal. Glória a Deus, é muito bom. Abner, nós estamos chegando ao nosso final. O papo tá maravilhoso. Tá bom demais. É gostoso demais bater papo. Eu falei, eu gosto de falar, viu? Não, tá maravilhoso. Você ainda vai poder falar mais ainda, porque esse momento final, eu sempre falo que é o momento final, mas ainda pode gerar algum assunto a mais aqui. Porque é o seguinte, esse momento é aquilo que a gente diz assim, o que mais está queimando no seu coração hoje? Eu sei que você já falou sobre a questão da questão pastoral que você tem vivido, mas se você conseguisse, ou na verdade eu queria muito que você conseguisse fazer um resumo de todos esses conteúdos que você trouxe aqui, o que mais tem queimado no seu coração e que é uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, entendeu? Porque eu queria que, igual a gente falou sobre legado, que algo ficasse marcado. Até a gente vê isso muito no Vilela, né, ele fazendo isso, mas
é algo que o cristão ele precisa ser marcado de alguma forma. E essa passagem sua aqui tem que ficar marcada por algo que tem mais, assim, tá dentro de você, e talvez você não falou ainda no altar lá pregando, como seminarista e tal, e agora você está tendo essa oportunidade de falar aqui. Então eu queria que você colocasse para fora isso, para registrar para a gente. Uma coisa que me queima, assim, que me incomoda, que na verdade, assim, eu acredito que tudo acontece dentro do seu devido tempo. Mas hoje eu tenho um amigo, um grande amigo, o pastor Rafael Abdala, que é da PIB de Guarapari. Ele é mais de 10 anos mais novo que eu. Hoje me queima um pouco de arrependimento de eu não ter me despertado antes para me aprofundar mais no ministério. Mas como eu disse, tudo tem seu tempo, Deus age no tempo determinado por Ele. Porque nesses últimos 10 anos, digamos que eu tivesse tido o chamado há 10 anos atrás, eu não teria a experiência que eu tenho hoje, eu não teria a vivência que eu tenho hoje, não teria cometido os erros que me geraram aprendizado, enfim. Era uma vibe totalmente diferente do que é hoje. Mas como eu cresci no lar evangélico, eu vivi a minha vida toda dentro da igreja, o que me incomoda é o fato de eu poderia já estar há muito mais tempo trabalhando nesse sentido. Eu sempre trabalhei na igreja, sim, mas trabalhando no sentido ministerial. Mas eu fico tranquilo porque eu tenho convicção de que Deus ele chamou na hora certa, que ele considerava que o Abner... o apóstolo Paulo fala, né? Até o momento que a gente esteja na medida do varão perfeito que é Cristo. Exatamente. Isso só vai acontecer com a gente na vida eterna. Mas o Abner de 10 anos atrás, ele era muito pequeno comparado com o Abner de hoje. Então, eu acho que Deus... eu tenho certeza que Deus fez a coisa certa. Mas é algo que eu gostaria de não ter perdido tanto tempo. Sim. Entende? Que da mesma forma que hoje eu sinto o desejo de que aconteça logo, de que eu seja ordenado, de que uma igreja me convide para eu assumir e tal, se eu tivesse começado antes, isso teria acontecido há mais tempo. Mas eu não teria a bagagem nem intelectual, nem emocional, nem espiritual, teológica, enfim, eu não teria nada do que eu tenho hoje, e eu ainda tenho muito ainda para alcançar, mas há 10 anos atrás era muito menor do que é, entendeu? Eu falei disso ontem com um jovem que apareceu na igreja lá. Ele veio à igreja há uns 6 anos atrás, né? E na igreja que eu tô, já fez agora 8 anos que eu tô junto da mesma igreja. E aí eu vi que quando ele chegou, assistiu o culto normal, tranquilo, quando ele tava lá no culto, eu lá cantando, eu dei um joia lá de cima para ele, né, que eu vi ele, fiquei feliz de ter visto ele. Aí depois eu, naquela questão de desmontar som e tal, e eu tava vendo que ele tava querendo vir falar comigo, mas aí o outro diácono já começou a conversar com ele, né, que é aquele negócio do final do culto, né, sempre pega, ó, esse aqui é novo na igreja. Vamos cercar, isso aí. Mas eu vi que ele tava querendo falar comigo. Aí quando eu me virei, que eu olhei pra ele, vem cá. Aí eu fui lá, fui conversar com ele. Só que, assim, era pra mim ter perguntado, e aí, tudo bem, né? Só que Deus vai fazendo algumas coisas de um modo diferente, né? E só depois que acontece que a gente vê. E o Ramon que depois percebeu que ele ficou perto, né? O outro diácono. Porque eu já, como diz o Ramon, né? Você já chegou com os 2 pés no peito do menino. Porque eu falei assim, e aí, que bom que você voltou, hein? Agora que bom que você fique, né? Já cheguei com os 2 pés. Já cheguei com os 2 pés. Que bom que você fique agora e tal. Ó, perde tempo não, já são mais de... Tem 8 anos que eu tô aqui, ó, Deus mudou minha vida. Já fui assim, já. Eu nem... Depois que eu percebi que eu fui falando... Você saiu despejando na cabeça dele. Rapaz, tem 8 anos que eu tô aqui, Deus mudou minha vida, cara. E
Eu cheguei aqui só com a roupa do corpo, que eu vim de Minas e tal, tava vindo da faculdade, só vim com a roupa do corpo, mas agora eu tô aqui hoje, Deus transformou, tem uma profissão, né? Tem um monte de coisa que Deus já, assim, não só de bens materiais, mas minha vida espiritual cresceu muito. E, cara, agora fica, já que você voltou, fica. Aí ele falou, é verdade, cara, é porque eu nesse tempo todo eu fiquei fora e eu não tenho nada até hoje. Então, assim, foi Deus, entendeu? Foi Deus para a vida dele, na hora, assim, mesmo que depois o Ramon falou assim, nossa, você foi com os 2 pés, mas é porque Deus queria falar com ele com os 2 pés no peito dele, não era eu, né? Então, ele, na hora, ele sentiu, assim, aí eu falei, não, dá seu telefone e tal, vou conversar com você. Aí ele, não, mas eu só posso vir no domingo agora. Fique tranquilo, cara. Serve a Deus no pouco que no muito você vai conseguir. Vai te abrir uma outra porta de emprego que você vai poder vir durante a semana, já que você trabalha à noite. Fica tranquilo, vai acontecer. As pessoas estão muito assim, não vou à igreja, não vou voltar para a igreja porque eu não tenho tempo suficiente para ficar na igreja. Não, irmão, o tempo que você tem fica, que é muito precioso. É melhor do que estar fora, né? É um crescimento valioso. Infelizmente a gente perde muito tempo. E a gente só vai se dar conta disso quando tiver faltando pouco tempo. Esse é o grande problema. Aí você vai olhar para trás e falar, olha, se eu tivesse, né, começado antes, se eu tivesse... Quando a gente ainda é jovem, eu me considero jovem ainda, né, eu não tenho nem 40, ainda a gente tem a outra metade da vida pela frente. O grande problema é quando cai a ficha, quando a pessoa já está com 60, 70, 80, que aí já não tem mais muito o que fazer, entendeu? Então, jovem, se liga, hein? Muito obrigado pela sua presença eu que agradeço, aqui. cara. Foi muito certo? bom. Espero que o pessoal com certeza tenha gostou, porque foi algo maravilhoso. E para mim foi uma experiência nova. Vou falar com você que é uma experiência nova, porque é uma pessoa que eu não conhecia, conheci aqui, galera. Conhecendo aqui o Abner, então eu tô igual vocês aí, conhecendo pela primeira vez o Abner. Gostei muito, me apaixonei pela sua vida, desde quando eu assisti os stories ali, eu vi Deus na sua vida, como que Deus tratou com você e já consegui também ser ministrado. Amém, ali, amém. Tá? Porque, lógico que você não estava lá no momento que eu estava assistindo stories, mas naquele momento eu me emocionei, eu estava assistindo ali, assim, frenético, um atrás do outro. E na hora que chegou na parte que você fala do amor que a sua esposa teve por você ali, é algo assim que se você não... Ela vai passar aqui embaixo, aqui, ó, na edição, o pessoal coloca aí o Instagram dele para vocês curtirem essa sequência de histórias dele, que tá lá, ele contando o momento exato que ele viveu tudo aquilo. Então vocês vão olhar aí no stories dele, passando aqui embaixo, aqui, ó, o Instagram dele. Pode falar também aí, que eu não vou saber de qual não. O meu Instagram é Abner Felipe. Aí. Pode procurar aí. Se vocês quiserem também dar uma olhada no meu Instagram profissional, é abner.mkt, marketing, né? Então, show de bola. Tem todos aí, tá passando aí embaixo aí para vocês curtirem esse momento que foi, é impossível assistir e não ser tocado ali. Foi muito... É impossível não ter passado por uma experiência daquela e não sair transformado. Eu, falar a verdade, todo mundo que vai me perguntar, eu falo, não, é impossível. Se alguém passar por uma experiência daquela e sair de lá a mesma pessoa, não dá para entender o que passa na cabeça dessa pessoa, não. Não dá mesmo, porque você sai com... eu acordo todos os dias e o meu quarto, eu abro a janela assim, ele fica virado para cá, então, ou seja, do lado que o sol nasce, e eu olho para o céu, assim, para aquele sol, ou para quando eu acordo mais cedo, para o brilho ainda aqui do sol que não apareceu. E eu agradeço a Deus porque Ele me deu mais um dia, mais uma oportunidade. O judeu que tem muito isso, né? Que ele acorda e ele agradece a Deus porque Deus confiou nele para deixá-lo vivo mais um dia. E eu meio que entrei nessa prática do judeu aí, que eu olho pro... Eu acordo e já olho para o sol, abro a janela e já agradeço a Deus e começa ali minha oração ali, Senhor, obrigado. E às vezes eu nem paro para orar,
Mas eu levanto e já, Senhor, muito obrigado, e vou lá, vou pra cozinha e orando e fazendo café e agradecendo a Deus, porque é uma experiência fora de série, viu? Imagina. Fora de série. Deu para perceber um pouquinho ali. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até esse momento aqui do podcast. Abner, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Prazeraço. E até a próxima, galera. Até o próximo podcast. Se inscreva, deixa o like, compartilha aí para que a gente possa continuar crescendo esse ministério. Amém? Então Deus abençoe a todos. Tchau.